Com Saitama adotando novos pets como um cachorro e um macaquinho, com referência ao Rover e BS, robôs atacam o careca vindo da sua nova casa, mas são exterminados imediatamente. Só que agora, alguns heróis da classe S mais Mask são convocados para uma reunião de emergência para dar seus relatórios. E o nome do Saitama constrói uma mansão na cabeça dos heróis. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers no capítulo 173 de One Punch Man. Sim, pessoal, estamos de volta. Pelo que parece agora, voltamos para o cronograma. Eu tô até emocionado, tô até falando enrolado. Voltamos para o cronograma normal de One Punch Man, né? Pelo que dá a entender, vai sair agora de uma forma quinzenal, né? Bissemanal ali, as edições de One Punch Man. E aqui a gente vai comentar esse capítulo gigante, né? Como diria o Sr. K lá do Jovem Nerd, chicante esse capítulo. Então já deixem um like. Gente, deixa o like, viu? Vê aí se deixou o like, porque... cara, esse vídeo deu um puta trabalho pra traduzir, então vale a pena você deixar o like, né? Se você já deixou o like, dá dislike e dá o like de novo. Porque esse vídeo deu um puta trabalho pra fazer. Compartilha esse vídeo com seus amigos também e se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Então, bora lá pro capítulo. O capítulo 173 traz a capa Mask, Zumbi-Man, Flash e Genos, sendo ali reunidos. Na descrição da capa, comenta ali que os olhos afiados deles não deixam escapar nenhum mal. Os quatro se reúnem levando uma mochila de anotações para algum lugar extremamente importante. A gente vai falar sobre essas anotações daqui a pouco. Começamos o capítulo com fofocas no corredor da Associação de Heróis. Tá pensando que não tem fofocas também ali nos corredores da Associação de Heróis? Claro que tem, não é só a sua empresa ou sua escola que tem fofoca não. Lá na Associação de Heróis também tem fofoca estralando. E eles estão comentando que Metal Knight não está fazendo um bom trabalho. Eles falam que a associação gastou milhões, centenas de bilhões de dólares em um projeto em desenvolvimento, através ali dos robôs. E depois gastaram todo o dinheiro em robôs só para eles explodirem e nem poder voar. Eles dizem que isso é uma história terrível, já que toda a defesa acabou não funcionando. E explodiu tudo. E estão dizendo que o dinheiro foi jogado no esgoto. Eles dizem que compartilharam as imagens de segurança para ali o Metal Knight. E os seguranças comentam que mal podem esperar para ouvir as desculpas que ele irá arranjar. Então, eles informam que o Metal Knight é o tipo de cara que normalmente ignora as regras e as ordens vindas ali dos próprios executivos. Eles dizem que ele questionou o mau funcionamento e que isso é algo a questionar. A fala dele de que realmente os robôs podiam lidar com qualquer monstro, que os robôs ali que estavam fazendo a defesa da Associação de Heróis, mais esse apartamento de luxo que estava sendo vendido ali por alguns moradores cheio da bufunfa, estava realmente sendo colocado em xeque a palavra do herói de classe S, sobre que seus robôs não eram tão fortes assim. A voz narra então que Saitama conseguiu destruir todos os robôs até o nível 10. E ele fica indignado com isso, dizendo que o sistema de defesa que acabou de ser construído foi violado de uma forma muito fácil. Então vemos finalmente o rosto de Metal Knight sendo conhecido como Dr. Bofoy. Um robô de nível 10 já lutou e venceu uma batalha contra dois monstros de nível demônio. E que ainda assim foi capturado, né? Que tanto assim esses monstros foram capturados no final das suas batalhas, para você ver o nível ali de afiado que esse robô era. Mas mesmo assim, o próprio Saitama deu cabo dele sem nenhum reconhecimento. Metal Knight então começa a narrar a trajetória do Saitama entre rank C, B e A, chegando ali ao rank A de uma forma extremamente rápida, de acordo ali com a visão do Metal Knight. E ele começa a indagar sobre essa evolução
e os poderes ligados ao Careca. Ele diz que vai invadir o banco de dados da Associação de Heróis, pensando que a associação pode estar escondendo algum segredo do Careca de Capa, de que ele seria um super-herói ali supremo, de que poderia ser uma arma secreta na Associação de Heróis na qual ele não estava sabendo. Bofoi começa então a dizer que todos os feitos do Saitama estavam em um relatório, desde ali o seu confronto contra o Ninja Sonic, passando por várias lutas até o embate contra Garou. Ele fica impressionado com os confrontos do Careca, pensando que ele é um homem normal, levando uma vida normal. E ele percebe ali de que a associação não está escondendo nada nele. Bofoi percebe um detalhe na ficha do Saitama de que ele é o recordista nos exercícios físicos ali para entrar, para se tornar um herói. Mas que isso é o único detalhe da associação, que isso é o único detalhe referente ali ao personagem. Então, Bofoi diz que Saitama já deveria estar no Rank S, de acordo com o que ele viu nas filmagens. É estranho ele estar apenas no Rank A, e que se de alguma forma o Saitama for inimigo dele, ele precisa ficar realmente de olho no Careca. Interessante essa relação ali entre o Dr. Bofoi, né, o Metal Knight, com essa forma perspicaz que ele está analisando o Saitama, né? Tudo isso realmente foi algo bem levantado ali no capítulo, né? Da forma como ele tentou investigar se tinha alguma relação com uma arma secreta, se tinha alguma conexão do Saitama, ser alguma ligação ali com algo a mais da Associação de Heróis, na qual ele não estava sabendo. E pelo que dá a entender, tudo que entra e sai da Associação de Heróis, ele passa um pente fino. Ele sabe tudo que entra, ele sabe tudo que sai, e ele tem a Associação de Heróis na palma da sua mão. Isso é interessante para demonstrar como futuramente esse personagem pode se tornar algo extremamente perigoso para os heróis, para a base ali da Associação de Heróis, de tanto depender desse cara. Assim, nós vamos para dentro de uma das salas de reuniões da associação e vemos o executivo City, que aparece ali explicando por que convocou uma reunião de emergência. Ele chamou os heróis ali porque eles relataram várias coisas inexplicáveis durante a limpeza da cidade Z, do que realmente os monstros fizeram com o local. Então, City percebe que esses relatos podem ter conexões com a profecia que foi deixada antes da véia morrer, dizendo que a Terra estava em apuros. City diz que essas informações que eles trouxeram são extremamente importantes e que esta é a oposição oficial deles. Eles pedem que as informações não vazem da reunião e que eles saberão quem foi caso aconteça. City pergunta se ele pode começar a reunião e todos respondem que sim, e vemos que ele está falando ali com Genos, Mask, Flash e Zubiman, os heróis que estavam na capa deste capítulo. Mesmo a reunião tendo começado com o aval de todos, Zubiman questiona porque City estava tentando esconder essas infos dos outros heróis. Flash diz que os heróis relataram que os monstros estavam com algo que podia transformar qualquer humano em monstro, e isso deveria ter sido relatado assim de imediato, e não só depois ali de que os eventos da saga dos monstros realmente aconteceu, e pede uma advertência a cada herói que soube disso e não relatou antes. City diz que Flash tem razão e que eles precisam lidar com essa situação nos bastidores, antes de levar essas informações a público. O executivo diz que quer conversar sobre isso antes de falar para a sociedade, para que isso não crie mais caos ali entre os moradores. E Sengigar diz que o medo e a ansiedade pode causar ainda mais pânico nas pessoas. Mask então chama a atenção para si, pedindo para todos esperarem, e diz que está tendo um problema para acompanhar a história. E pergunta que qualquer um poderia ser transformado em um monstro? Como assim qualquer um poderia ser transformado em um monstro em relação ali aos humanos? E o Flash fica irritado pelo Mask não ter lido o relatório. O próprio acaba falando que anda ocupado muito filmando séries, filmes e também comerciais, e por isso não teve tempo de lê-lo. Ele diz que está como consultor naquela reunião, mas que sua agenda é um pouco pesada, e pede para que os heróis resumam para ele os detalhes, deixando Zubiman e Flash extremamente irritados, enquanto ele se ama no espelho. Genos então
tira da sacola o bloco de notas que eu falei pra vocês que iria aparecer durante o capítulo que tava lá na capa. E um bloco de notas enorme que fez ali, né, um relatório da guerra que aconteceu contra os monstros, deixando todos abismados com o tamanho da pilha de papel na qual Genos havia criado o seu relatório. Ele pede para Mask reservar 3 horas do tempo dele para ouvir todo o relatório, enquanto Zubman diz que não foi isso que Mask quis dizer. Então, City diz que Genos será o último a relatar, restando somente ele no final, com uma cara bem desanimadora. Começa com Zubman e City questiona ele se ele havia lutado mesmo contra um executivo da Associação dos Monstros chamado de Imperador Mendigo. O herói responde que sim, e que Imperador Mendigo disse que era humano, e quando ele recebeu os seus poderes divinos de uma criatura chamada de God. Ele se pergunta sobre os poderes divinos ligados ali a God, e Zubman continua dizendo que derrubou seu adversário e que tentou fazer ele dizer mais coisas, dizer mais tudo o que ele podia, mas que de repente seu inimigo começou a se desfazer em cinzas e sal, né? Bem parecido ali com o que aconteceu com Garou também. Zubman diz que isso foi tudo e que a reação do ser era como se estivesse trabalhando para manter a boca fechada do executivo. Flash então pergunta se ele ouviu alguma voz dentro da sua mente, e afirmando que quando estava com Manako e o Saitama, ele ouviu uma voz entrando na sua mente do nada. Ele diz que essa coisa estava se oferecendo para dar poderes para eles, e que se ele não fosse um recipiente digno, ele tomaria o poder deles. E Flash diz que ele estava falando dentro de suas cabeças. Zubman diz que talvez o Imperador tenha sido o único que ouviu essa voz antes de morrer, e ele pensa que foi assim pela forma como ele agiu no final da sua vida. Flash diz que se a morte do Imperador for na mesma perspectiva que a voz que ele ouviu, então eles encontraram o mesmo God. Mask então desdém da ideia, questionando se isso não poderia ser os poderes do chefe da Associação dos Monstros, e de que seu verdadeiro poder era a psicocinese. Flash diz que alguém como Orochi não traria Blast de volta e que nem levaria ele desaparecer, chamando a atenção do Mask de que o Blast havia retornado. Flash então cutuca City, dizendo que ele sabe que o Blast estava em uma missão secreta durante esse tempo todo. Durante todo esse tempo, a Associação de Heróis falou para os demais heróis de que o Blast teve uma missão e que na verdade o Blast estava lutando contra o God. E o Flash então confronta ali o executivo da associação para ele dizer a verdade sobre o que o Blast estava fazendo durante todo esse tempo. Então, City responde que sim, e que precisou manter isso em segredo de todos para poder prosseguir com a missão do Blast. City então informa que Blast tem lutado contra God por pelo menos 20 anos e que durante esse tempo ele tem recolhido vários cubos espalhados por aí. Vemos uma memória do Blast e parece que City era um companheiro do Blast em sua jornada no passado como espadachim. City diz que essas caixas chamadas de Orfeu, né, ou caixas parecidas com Orfeu, é que ele utiliza, que o God utiliza para transmitir de geração para geração a forma de se comunicar com as outras pessoas. O executivo então diz que há 2 anos Blast teve o contato com God pela primeira vez, através ali do seu confronto contra a centopeia eremita. City diz que Blast se recusou a receber os poderes de God e assim lutou contra ele, e Sikigar diz que nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ele argumenta que naquele momento a associação não tinha poderes suficientes para lutar contra ali o God, e que nenhum dos sensores da associação conseguiu captar os seus poderes. Assim, eles decidiram não passar essa informação adiante sobre God para que não espalhasse ainda mais terror na sociedade. Enquanto vemos que Blast saiu totalmente destruído da sua luta contra o ser divino. Eles informam que Blast desapareceu sem informar a eles, e eles então deixaram a informação vazar de que Blast estava protegendo a todos, de que ele estava em uma luta, de que ele estava em uma missão, mas que na verdade eles nunca contaram que missão que era. City diz que se tivesse relatado isso aos seus superiores na época sobre a fuga da centopeia,
eles teriam expulsado o Blast da associação. Então, pelo que dá a entender aqui, né, a forma do Garou monstro, né, sem ser a forma do Garou cósmica, já conseguiu superar o Blast ali, pelo menos o Blast de 2 anos, né, o Blast que enfrentou a Centopeia Eremita. A gente percebe que o Blast tomou essa surra da Centopeia Eremita, né, que esse quadro que aparece aí no vídeo que vocês estão vendo, é o fato dele ter lutado contra a Centopeia Eremita e não ter conseguido vencer a personagem, ou vencer o personagem. Mas nessa questão aqui, o Garou, na sua forma monstro, conseguiu derrotar ali a Centopeia Eremita sem utilizar os poderes do God. Então a gente já consegue entender, né, que a gente consegue ter um nível ali de poderes já equivalentes. A gente não sabe, né, se o Blast evoluiu durante esses 2 anos ou sei lá quantos anos pode ter se passado pelo Blast, já que ele tem a capacidade de distorcer o tempo e o espaço, então ele pode viajar ali entre os anos. Então provavelmente ali o Blast de 2 anos atrás já ficou extremamente mais fraco do que o Blast nos dias de hoje. Flash então diz que Blast está sozinho em busca ali da sua batalha contra o God. E ele diz que sempre pensou que o herói tinha uma boa razão para nunca aparecer. Zumbiman então acha que é uma afronta a eles Blast decidir lutar ali uma batalha dessa magnitude sozinho, sem nenhum herói da classe S. E Genos diz que acaba sendo uma vergonha para todos eles. Genos então diz que se pelo menos ali o Blast tivesse confiado nele e no Careca de Capa mais cedo, eles teriam resolvido o problema de imediato, né? Aí todo mundo fica meio que se coçando na cadeira, tipo assim, em você e no Careca de Capa, aquele herói classe A, o que você tá falando aí? O que você tá falando aí, Genos, desse herói realmente de classe A que poderia ter enfrentado essa grande calamidade que está realmente ameaçando os humanos ou coisa do tipo? City diz que Blast foi capaz de encontrar o God porque ele tem a capacidade de manipular o tempo e o espaço. Mas Genos diz que existe algo que ele não pôde escrever em seu relatório, mas que isso vai levar eles a uma solução, mostrando o núcleo resgatado do Saitama do futuro. Genos conta então toda a sua história, né, a história ali do Saitama contra o Garou, da forma mais cansativa possível. E ele leva cerca de 4 horas, deixando todo mundo fulo da vida. E até que o próprio Mask vai embora do meio ali da narrativa. Até então, um ninja como o Flash dormiu, fazendo o Genos questionar como ele poderia se chamar ali de um ninja, sendo que ele não era tão sensível assim à informação. E o Flash então diz que a informação boa é pela qualidade e não pela quantidade. Então aqui nós temos uma ideia, né, de que pelo menos você leu a webcomic, se você acompanhou a webcomic, sabe que a ideia do Saitama realmente ali ser um destaque, ou tomar como destaque para a Associação de Heróis, na webcomic vem pelo Mask, mas agora pelo mangá vai pelo Genos, né? Acaba sendo pelo Genos, o que, né, acaba tendo ali uma forma narrativa de como terminou ali a própria saga dos monstros. Faz muito mais sentido, porque quem viu ali, o único que viu, né, tanto ali, eu acho que foram 2 pessoas, né, que conseguiram ver, né, tanto o BS platinado, ou BS normal, e também o próprio Genos conseguiu ver ali que o Saitama derrotou o Garou. Então faz muito sentido o Genos ir lá e falar o que aconteceu, o que realmente aconteceu ali na batalha, né? Então o Genos que tá colocando picuinha, tá colocando ali, tá começando a construir uma mansão na cabeça dos heróis de uma forma bem emblemática. Genos então insiste sobre a informação e Zumbiman diz que já chega, né? Que eles já entenderam o ponto ali do Cyborg. Eles começam a comentar os feitos do Saitama, como ele ter ido até Júpiter e ter voltado para a Terra, e também ter voltado no tempo, fazendo com que todas as coisas fossem rebutadas. Com certo descrédito, mas eles estão ali levando em consideração a fala do Genos, já que ele é um herói de classe S. Flash diz que isso é algo surpreendente, porque até mesmo o King... Isso aqui me derrubou da cadeira, cara. Porque até mesmo o King só pôde voar até a Lua, mostrando que os créditos para a derrota do Boros
ficou total para o King. Eu achei isso sensacional, cara. Eu tava pensando até agora como que o Boros foi derrotado. Ninguém havia realmente pensado quem havia derrotado o Boros, né? E aí, para todos os heróis ali para a sociedade, ou comumente ali relacionado a todo mundo, quem derrotou o Boros foi o King. De que o King havia sido enviado para a Lua, né? De que ele realmente foi para a Lua e voltou para destruir o Boros na Terra. Ali então todos pedem para o Genos deixar a história de lado e eles irem confirmar com o Saitama. Mas o Genos diz que o careca havia perdido a memória e seria impossível fazer isso. Flash então diz que a história do Genos parece ser algo leviana e Genos fica extremamente irritado porque eles estão duvidando do seu mestre. Zubman então diz que eles podem falar com Garou para confirmar, já que ele havia se entregado para a polícia. E Sekingar então diz que o soco que o Garou levou foi tão forte que ele não se lembra quem o acertou. Então não tem mesmo como confirmar as falas do Genos. O que faz Sekingar questionar que é algo estranho acontecendo, porque todos esqueceram algo assim tão grandioso, mas de uma forma tão rápida e tão facilmente. Então eles falam que sem querer algo concreto não pode ser realizado, né? Que sem as intenções ali, algo concreto não pode ser realizado para que eles possam prosseguir ali em escolher o Saitama com essa grande figura. City diz que uma coisa eles podem dizer com toda a certeza, que God tem mexido demais com essa dimensão por algum propósito. Blast então informa ao City ali em algum passado remoto de que de acordo com a visão dele só pode existir um único motivo do God estar mexendo tanto com essa dimensão. Que existe alguém com uma presença monstruosa que está chamando ali a presença divina, que está chamando a presença de God para aquela situação. City diz que eles têm que ficar preparados para lutar contra God, não importando que cenário seja, e que eles têm certeza que encontrarão Blast em breve, que o Blast vai conduzir eles para uma grande luta. E até que ele chegue, eles precisarão ficar unidos para acabar com essa ameaça. E quando ela chegar, para poder dar cabo nela de imediato. Genos então se levanta da mesa e diz que seu mestre fará um acordo com eles se eles estiverem abertos para isso. E que ele espera que a associação melhore algumas coisas para os heróis em primeiro lugar. O Cyborg diz que se City conseguir alguma informação com o Blast, ele pede para que o herói entre em contato com o Saitama imediatamente, que ele cuidará de tudo. Ele pede licença e vai embora, enquanto alguém acaba dizendo que o Genos possui uma grande paixão pelo seu mestre, né? Ali uma forma incondicional pelo Saitama, na forma de defender ali o careca com capa. Flash então se despede e fala a mesma coisa, mas com um porém. Se City ver o Blast de novo para dizer a ele que vai salvar o herói número 1 dessa vez. Que não vai ser ele que será salvo, mas sim que é ele que vai salvar o herói número 1. Zubman também se despede pensando nas palavras do Dr. Genos, dizendo que uma pessoa havia quebrado os limitadores do seu poder. E ele estava analisando ali se o seu criador estava falando do Saitama. Vemos então o Flash pensando em como o Saitama lutava com os monstros como se fosse um trator, pensando em tudo que o Genos havia dito e o que era a verdade ou não, mas que ele teria o total prazer em ensinar o Saitama os caminhos de um ninja, de que o Saitama era uma boa pedra, uma pedra para ser polida. Até mesmo Mask saiu da reunião ali antecipada, mas pensando ali no careca, dizendo que até mesmo um classe S como o Genos ficou encantado com os poderes de agora de um rank A. E se pergunta o que o Cyborg viu nele, né? E aí, como eu falei pra vocês, o Genos construiu uma mansão na cabeça desses caras. Eu tinha comentado pra vocês já, né? Já tinha feito uma análise alguns vídeos atrás sobre ali a forma de como os heróis iriam conduzir a partir de agora as novas sagas, os novos contextos, e dessa forma realmente de como eles vão tentar lidar com o Saitama
do jeito deles, né? Só que, na verdade, vai acontecer o contrário, né? De como o Saitama vai lidar com eles do jeito dele, né? Isso que vai ser interessante ver essa forma de como o Saitama vai ser reconhecido por cada um desses 4 heróis, né? A gente não viu muito bem o que tem ainda de contato com o Zubman. Não sei se o próprio Murata vai antecipar isso, porque é uma outra parada que acontece na webcomic, que eu não vou falar aqui para não dar spoilers. Mas eles estão entrando em contato com o Saitama e estão realmente observando essa mansão que o Genos criou na cabeça deles, né? E aí é tipo aquilo lá. Olha, eu não acredito muito bem que esse cara foi pra Júpiter, voltou pra Terra, depois ele voltou no tempo. Mas vai que, né? Vai que esse ciborgue maluco tá falando a verdade. Então nós temos essa pessoa que pode se tornar essa grande figura heróica. E eu posso polir essa pessoa, posso polir esse herói da mesma forma como o Flash acabou dizendo ali. E aí, não só o Flash, mas também o Mask está olhando para a tela ali do seu computador, do seu tablet, chamando o Saitama daquele herói que pode ser o ideal. Caraca, velho, quando ele falou isso, eu me arrepiei. Porque eu sei que tá chegando um dos melhores momentos da webcomic no mangá. E é nesse momento que o capítulo termina, mas é agora que vai começar.